Essa série sobre acessibilidade conta com o apoio de Rio Formosa Boat Tours. Está do lado da estrada, está olhando alguma coisa, a pessoa chega já pega o celular, eu te ajudo. Calma, né? Te pega no colo, leva até lá em cima e você fala assim, mas por que você me trouxe aqui? Tá, agora desce, obrigada. Agora desce, por favor. Eu só tava vendo a escada, eu queria tirar uma foto, senhor. Olá, viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. E hoje, para continuar aquele nosso bate-papo na nossa série sobre acessibilidade, eu convidei uma querida, que aliás eu conheci ela primeiro e daí surgiu toda a minha ideia de continuar esse bate-papo e, nossa, tô tendo muita honra de recebê-la. Seja muito bem-vinda, Maria Fernanda. Olá, muito obrigada pelo convite. Fê, pra quem não te conhece, conta aí pra gente quem é você nessa fila do pão. Vamos lá, meu nome é Maria Fernanda, eu tenho 29 anos, eu sou natural de Londrina, no Paraná, e hoje eu moro em Roma, na Itália, já vai fazer 3 anos e meio, e sou formada em comunicação social, relações públicas, e também sou formada em gastronomia. Ah, que da hora! Sou. E vim pra cá, larguei tudo lá e vim pra cá. Tentar a vida pra esses lados, pra Europa. Um belo dia jogou tudo pro alto e veio. Fez como a gente, já tá mais ou menos no mesmo tempo que a gente, não é muito diferente, não. A gente tá um pouquinho mais e também vamos arriscar aí, né? Quem sabe? Vai que dá certo, né? Vai que, né? Então, vamos fazer um bate-papo aqui, falando um pouquinho sobre PCD, né? Tá certo a sigla? Sim, tá certo. É isso mesmo. Tá certo. E, bom... Pra quem não sabe o que significa... Bom, Fernanda, fica à vontade. PCD, pessoa com deficiência. Ah, ok. Bom, porque eu não sabia, tá? É, pessoa com deficiência. Porque existem várias siglas, né, que com o tempo foram mudando, até chegar num consenso de que a melhor sigla, a melhor forma de se denominar a pessoa com deficiência seria com PCD, em vez de pessoas com necessidades especiais, em vez de... existem várias outras siglas e tal, mas a sigla, então, agora a oficial, a certa, a ser colocada, é a PCD. Ah, que da hora. Então partiu? Partiu. ViajaCast. Para o pessoal entender, né, como a gente está falando com pessoas PCDs, né? Nós conversamos já com o Ari, que ele é cego. Nós conversamos também com a Laura, ela no caso é cadeirante. E eu gostaria que você mesma explicasse qual que é a tua deficiência e... Bom, enfim, vamos começar assim e depois a gente continua. Ok. A minha deficiência também é física. Eu é um pouquinho diferente de um cadeirante, porque eu ando, então eu tenho miopatia congênita do tipo 1, mas isso basicamente, eu nasci então de nascença. Ok. Eu nasci com uma atrofia muscular que faz com que eu manque, né? Eu ando mancando e não tenho muito equilíbrio. Já passei por 2 cirurgias na minha vida, 2 cirurgias grandes, que foram nos 2 pés e no quadril. A primeira, eu tinha 12 para 13 anos, e uma na coluna, né, inteira, que foi colocado 2 hastes de titânio com alguns pinos nela, então a minha coluna ela é fixa. É fixa, mas tudo fixa? Ela praticamente toda? Exatamente, é bem da nuca até o cóccix, tem o core, tem a cicatriz até hoje.
E aí ela é fixa. Eu não tenho problema com postura errada. Isso que eu ia falar. Porque eu tenho uma postura horrível. O Mac é praticamente uma vírgula. Eu sou um C, assim, ó, às vezes. Só quando eu tô em pé dá uma disfarçada, mas sentado, difícil. Eu não tenho esse problema. Todo mundo até brincam, né? Tipo, eu sei que você tá com a postura errada. E você escuta, né? Se ajeita aí na cadeira. Eu olho e falo, não tô não. Tá tudo certo. Posturas de bailarina você tem. Retinha. Eu tenho, não tem como. E aí eu passei por essas 2 cirurgias, que resultou, assim, melhorou muito o meu andamento, né? Seu dia a dia. Meu dia a dia, isso. Melhorou bastante, mas continuo, assim, não tenho equilíbrio, ando sozinha, ando pela rua, viajo sozinha, faço tudo sozinha, né? Independente nesse sentido, assim. Mas algumas coisas eu preciso de ajuda, tipo, subir escada, se não tiver corrimão, eu simplesmente paro, olho pra cima e falo, então, beleza, não vou não. Não consigo. Então sério? Sem corrimão você não consegue subir facilmente? Não consigo. Não consegue mesmo? Não consigo. Precisa de um apoio. Isso. E aqui na Itália, vocês bem devem saber, não existe muita acessibilidade nos lugares. Não. Eles não pensam muito nessas coisas, não. Aí tem lugar que se eu não for com alguém, eu não consigo entrar. Porque não tem como me apoiar, né? Então não tem como. Ok. Deixa eu só perguntar uma coisa em relação ao que você tem. É alguma coisa progressiva ou ela tá parada já? Dali, assim, ela não vai evoluir. É isso e acabou. É isso e acabou. Assim, ela foi progressiva enquanto eu não fiz a cirurgia. Tá. Então, a cirurgia foi até pra parar. Outra coisa que aí entra como informação, eu tenho uma irmã mais velha e ela também tem a mesma deficiência que eu. Então, é genético isso? Os dois. É genético. Aí o que acontece é a minha irmã, ela foi o primeiro caso de sobrevida. As crianças que tinham essa deficiência, os bebês acabavam morrendo porque a respiração também é afetada. Então eles não conseguiam desenvolver, fortalecer o pulmão, essas coisas. E aí a minha irmã, ela nasceu, o médico virou, falou pra minha mãe, pros meus pais, olha, ela é 6 anos mais velha que eu. Normalmente não sobrevive, mas eu vou mandar vocês pra casa com o bebê, porque, né, pelo menos fica no aconchego do lar e tal. Aí foram 6 meses de mexer na minha irmã toda hora. Porque se não mexesse, ela parava de respirar. Nossa! Mas é tipo uma fisioterapia, imagino. Ia mexer nela pra ela manter ela ativa. É tipo isso. Minhas tias, minha mãe, meu pai e uma mulher que ajudava em casa, eles faziam revezamento pra ficar 24 horas com a minha irmã no colo, pra mexer com ela, pra ela não parar de respirar. Até que eles perceberam que tava dando pra deixar, sabe? Dava pra deixar um pouquinho. Então tava dando. Aí deixou. E hoje a minha irmã tem lá seus 35 anos, vive a vida dela normalmente, assim, com dificuldade e tal, mas normalmente. E a dela, por ela ser mais velha e na época dela não ter muito conhecimento sobre a deficiência em si, ela acabou desenvolvendo um pouco mais deficiência. Então a minha irmã, ela tem uma corcunda nas costas, né? Ok. Eu não tive porque eu acabei fazendo a cirurgia antes de desenvolver mais. Agora ela acabou desenvolvendo e tal, mas totalmente funcional também, vive a vida dela, independente, é concursada no Brasil, é inteligente pra caramba, lê mais do que qualquer pessoa que eu já vi na vida, assim, então, assim... Sim, porque é uma deficiência motora, o resto é normal, né? A gente só fala da questão motora só, né? Sim. É que às vezes as pessoas rotulam, né? Acham que a pessoa é incapaz, né? Em vez de, tipo, ver que é só uma questão. Tipo, tem coisas que é mais difícil pra você fazer, mas a inteligência, pelo amor de Deus. É, outra coisa, não é? E ela é extremamente inteligente. Eu vi falo que ela pegou toda a inteligência da família. Não dá não. Mas assim, aí foi. Aí quando eu nasci, minha mãe já sabia como lidar. Eu não tive tanta dificuldade no quesito de respiração. Eu fui andar, já tinha uns 4, 5 anos, mas a minha irmã foi andar com 8. Então, assim, foi um pouco menos severo comigo, mas aí a minha mãe já sabia como lidar, né? Entendi.
Já tava bem acostumada, assim. Talvez até a questão de ser menos severa, porque a família também já sabia, né, o que ia acontecer, né? Podia ajudar a acontecer, sabe? Ajudar... Porque você aprende com um e depois você consegue usar. Não, aconteceu comigo, né? Minha família aprendeu comigo, que eu sou mais velho. O primeiro é cobaia. O primeiro é sempre a cobaia. Depois o meu irmão é tratado diferente. Até pra definir qual que era a deficiência, quem fez todos os testes, tudo foi ela, né? Eu não tive que passar, porque já sabia que era coisa genética. Então foi... Mas a gente tem um irmão no meio, de nós duas, que é normal, vamos colocar entre aspas, né? Porque ninguém é normal nessa vida, mas não tem deficiência nenhuma. Então tem um irmão no meio da gente, assim. Tá. Mas vocês são em 3, então? Só pra definir. A gente é em 3. É que foi aparecendo os irmãos, hein? Né? Vou colocando de repente. Não. E tem mais 2. Na verdade, não, brincadeira. Não, mas eu ia perguntar, a sua mãe, ela descobriu isso durante a gravidez? É algo que dá pra descobrir durante a gravidez ou só quando nasce? Só quando nasce. A minha irmã, eles sabiam que alguma coisa ela ia nascer com. Deu com os exames e tal, mas não conseguiam definir o que era. Aí quando nasceu, viram tal. Mas não é genético, claramente, né? Mas não é ligado ao sexo, por exemplo, porque eu e ela somos meninas, meu irmão é menino, não teve. Então não tem nada a ver, assim, foi bem... aleatório. É casual, né? É, bem casual. Aí, mas ela sabia que teria alguma coisa, mas ninguém sabia dizer pra ela o quê. Aí, quando teve, a minha irmã, aí falou, vamos fazer exame, vamos fazer testes e tal. E conseguiram definir lá, encaixar ela numa das categorias, né? Que a gente tem o Cadastro Internacional de Doenças, e aí foi colocado em uma delas. Aí quando eu nasci, eles viraram minha mãe dar conta que ela não pode nem ver um médico na frente dela, tá? Mas ele virou pra ela e falou assim, ela nasceu igual a outra. Ainda bem que você já tá acostumada. Nossa, que desprezo! Que horror! Minha mãe queria morrer, assim. Tipo, ela falou assim, não se fala uma coisa dessa, sabe? Não, tipo, tudo bem, todo amor, todo carinho, né? Tipo, bebê, ok. Mas, gente, foi muito difícil, né? Sim. Com toda a época da minha irmã e tal. Então você não chega pra uma pessoa e fala, é igual, você já tá acostumada, tá tudo bem, sabe? Falta de empatia, né? A pessoa não tem empatia pelos outros. Nossa, bem ruim isso, é bem ruim ouvir isso. Não, ela mudou de médico, tipo, saiu de lá nunca mais. Ela fala, eu não posso ver ele na minha frente, não posso, porque imagino. Não dá, assim. Mas aí correu bem, assim, né? Eu imagino, mas imagino também que ela morre de orgulho em ver as filhonas aí grandes. Eu espero que sim, né? Bom, depois você faz ela ouvir esse episódio pra ver se ela... o que ela responde. Eu vou mandar pra ela depois. Falar assim, mãe, escuta aí. Vê se eu falei certo. Se você estiver ouvindo, você tem que falar depois pra ela, hein? A gente vai estar aqui, ó, só de olho. Pode já. Ô Fer, mas eu sei que você veio pra cá e hoje você não tá com a família aqui. Você tá sozinha, né, na Itália? Tô sozinha. E eu, quando eu vim pra cá há 3 anos e meio, eu vim com os meus pais e com a minha irmã pra eu, meu pai e minha irmã fazermos a cidadania, né, italiana. Um pouco antes de vir pra cá, a gente vinha em maio. Em fevereiro, eu trabalhava numa empresa e eu fui demitida. E aí, eu falei, bom, não posso achar um emprego agora, porque daqui a pouco eu vou pra Itália, ficar 1 mês lá. Tipo, que emprego que vai aceitar a pessoa, tipo, vou ficar 1 mês de férias, mal entrou, né? E não dá pra achar um emprego agora. E eu fiquei meio perdida por um lado, por outro lado, falei, quer saber? Sempre quis me jogar no mundão, a chance é agora, se eu não for agora, não vou mais. Aí eu virei pra minha mãe, tipo, 1 mês antes de ir pra Itália, eu virei pra minha mãe e falei, então, mãe, eu vou e não volto, tá? Simples assim, Ela adorou. Ela ficou louca, ela queria, tipo, você tá louca, até parece, como assim? Você não sabe nada, tipo, não sabia a língua, não sabia nada, você vai assim? Eu falei assim, mãe, eu vou, eu tenho um dinheiro guardado já se eu não for agora, eu não vou nunca mais. Eu sempre quis fazer intercâmbio, eu sempre quis conhecer o mundo afora. A Itália sempre foi meu sonho. Então, tipo, vamos juntar tudo e vamos lá, sabe?
Aí minha mãe ficou meio assim, me chamou de louca no começo, a família inteira fazendo pressão, não, você tem que voltar, você é louco, você tem que voltar. Mas aí fez um pouco de chantagem emocional, sabe? Aquela básica, mas assim, aceitou, né? Tipo, não... Já era maior de idade, né? Não tem o que fazer. Tinha 26 a 27 anos. Ela virou, tá bom, não tem como prender. Quer ficar, fica, né? Vai lá. Vamos ver o que dá. Aí ela voltou pro Brasil, depois que resolvemos a primeira parte das documentações e tal. Ela, meu pai e minha irmã voltaram. E eu vim pra Roma, porque eu tirei a cidadania em uma cidadezinha perto de Milão, Pavia, nome da cidade. Ok. Mas eu vim pra Roma porque eu já tinha 2 amigos meus lá da minha cidade, lá do Brasil, que tinham vindo pra cá 2 anos antes. Então eu pensei, pelo menos eu vou ter uma rede de segurança, né? Que é sempre bom, ainda mais que eu morei com meus pais a vida inteira. Eu simplesmente não saí de casa, saí do país, né? A primeira experiência foi já em vai outro fora. país. Vamos lá. Aí eu falei, não, vou fazer minha rede de segurança e vim pra Roma. Aí acabei morando com eles até no começo. Tinha um quarto, né? Que aqui, vocês sabem, a gente normalmente aluga por quarto, né? Sim. Não aluga o apartamento inteiro. É muito normal alugar o quarto e tal. Então, eles alugavam um quarto e eu aluguei o outro da mesma casa. E a gente acabou morando junto durante os 2 anos e meio que eu comecei aqui. E aí, depois, eu saí de lá e vim para um outro apartamento com uma outra amiga que aí eu já conheci aqui e tal. E aí, você já começou a estudar, a trabalhar aqui? O que você fez? Então, eu cheguei e minha cidadania deu uns problemas por causa da cidade. A cidade estava em investigação por conta de fraude, de cidadania e tal. Então estava todo o processo parado, congelado. E o que era para ser 4 meses, durou 2 anos e meio. Caramba! 2 anos e meio para pegar a cidadania? 2 anos e meio. Nunca é fácil pro pobre, nunca é fácil. Nossa, 2 anos e meio. É muito tempo, mano. Caraca! É muito tempo pra pegar a cidadania. E isso depois de já ter dado início, tá? Sim, você não chega e dá a entrada súbito, né? Você tem que ir primeiro fazer residência, você resolver os problemas e depois da entrada. E era por família o seu? Era por motivos sanguíneos. Caramba, demorou muito. Demorou porque ficou parado lá. Todos os processos daquela cidade estavam parados. Daquela cidade e das cidades ao redor, assim, totalmente parados. Eles não estavam mexendo em nada. Aí eles demorou tudo isso e eu fiquei com aquele permesso, aquele visto que é para espera da cidadania, né? Todo tempo eu estava legal aqui, sem problemas. Só que na época você não podia mudar o visto para trabalho. E com o visto de espera da cidadania, você não podia trabalhar. Sim, verdade. Então, assim, eu fiquei 2 anos e meio sem o trabalho formal. Eu trabalhei, obviamente, né, gente? Não dá. Não se sobrevive sem. Exatamente. Como eu trabalho com comunicação, então eu trabalho para alguns lugares no Brasil. Então eu consigo trabalhar de casa. Desde aquela época eu já fazia algumas coisas de gerenciamento de mídias sociais, essas coisas assim. Ah, que legal. Mas também trabalhei vendendo tour para brasileiros. Então, esse trabalho é bem informal, você vende os tours e ganha uma comissão em cima do tanto de tour que você vende, tantas pessoas, né? E aí, com isso, eu fui levando nesses 2 anos, assim. Aí, chegou a pandemia. Nossa, aí eu tô... Nossa! E aí, peraí. Pelos meus cálculos, chegou a pandemia, você não tinha pego a cidadania ainda? Não, eu peguei a cidadania no meio da pandemia. Nossa, o emprego de vender tour morreu do dia pra noite porque ninguém vai viajar. Morreu no comecinho do ano passado, né, de 2020. No comecinho de 2020. Começou a dar os primeiros casos e tal, e o que tá acontecendo, todo mundo meio tipo, será que vai vir pra Itália? Não, que absurdo, não, isso não vai acontecer. E aquela coisa, né? E aí, nesse meio, eu peguei um trabalho, um freela,
de babysitter de 2 crianças numa família brasileira que estava mudando aqui da Itália para a Bélgica. Então, como eles iam mudar, eles não conheciam nada na Bélgica, eles me levaram junto para a Bélgica para ficar cuidando das crianças enquanto eles, tipo, se arrumavam, né? Se sistemavam lá na Bélgica e tal. E ok, até aí, maravilhoso. Era para ficar o quê? 15 dias. Fiquei o quê? 1 mês. Por quê? Porque as fronteiras fecharam nesse meio tempo. Nossa, é verdade. Eu fiquei presa na Bélgica com eles porque eu não podia voltar. E aí foi um pequeno sufoco, porque assim, embora eu conhecesse a família, porque eu fui indicada por um primo deles, né? Então, assim, conhecia bem e tal, mas é complicada, uma família que você não está acostumada, e você tá ali para dar uma mão, e você acaba, tipo, fazendo parte da família, né? Não foi uma coisa que foi escolha tua, né? Não, assim, eles foram uns amores, eles, né, não tinham obrigação nenhuma de me manter durante esse dobro do tempo, né? O combinado era 15 dias, eles poderiam muito bem ter virado falando, então, acabou, arranjou hotel aí e se vira, sabe? Mas não, eles foram uns amores, eles, não, fica aí, aproveita, vai ajudando a gente, né? Sim. Eles também, no final, nem precisaram exatamente do meu trabalho, porque eles chegaram na Bélgica e tiveram que ficar em casa. Então, assim, não tinha que ter ninguém junto com eles para cuidar das crianças, né? Mas, assim, fiquei lá 1 mês. Aí, nesse final desse mês, eu voltei para Roma, consegui voltar. Mas aí voltei e fiquei de quarentena, passei toda a quarentena, tudo aqui sem trabalho daí, porque o turismo acabou. E aí, graças a Deus, eu tenho uma família que consegue me ajudar, consegue até financeiramente, né? Sim. Porque, querendo ou não sei o que seria de mim, não. Eu imagino, porque ainda mais você morando em Roma não é muito barato pra Itália, né? A Itália em si não é um país barato. Roma, então, é como se fosse uma cidade grande no Brasil. Custa caro viver em cidade grande, né? É complicado, bem complicado, viu? Mas aí deu tudo certo, tá dando tudo certo ainda, né? Porque em julho, saiu a cidadania, finalmente. Aí, ok, menos um problema. Aí, em setembro, eu fui para a cidadezinha que eu tirei a documentação para fazer os documentos mesmo, né? Fazer identidade, essas coisas. E aí, eu fui passaporte e tal. Eu voltei para Roma. E com os documentos, tudo, eu falei, bom, agora vou dar uma trégua para minha família, vou pro Brasil e vou, tipo, dar uma trégua em questão financeira, porque tava pesado. A pandemia também tava pegando lá, então, tipo, não é uma coisa, né? Sim. Aí eu fui pro Brasil em novembro. 2020, ok. Também tive outra motivação que, infelizmente, minha avó ficou muito doente. E aí eu falei, não, tem que ver minha avó. E aí eu peguei, comprei a passagem para comecinho de novembro e 2 semanas antes ela acabou falecendo. Então eu acabei não conseguindo pegar, mas, né, acontece. Essa é a parte ruim de morar fora. Sim. A gente não tem controle de nada. Essas coisas acontecem e você acaba não estando lá, né? Sim, tá longe. Acaba acontecendo. E aí eu fui mesmo assim, nas 2 semanas depois que aconteceu, fui lá pra ficar um pouco com minha família e tal. Era pra eu ficar 3 meses e um pouquinho, fiquei 5, porque as companhias aéreas resolveram que não iam me deixar voltar. Então eu fiquei 5 meses lá. Aí depois voltei pra cá, voltei em abril pra cá, Roma, e desde então estou procurando emprego. Até agora não achei nada. Mas é isso aí. Nossa, não, porque a situação realmente não tá fácil. A pandemia afetou muitas áreas. Tem algumas áreas que estão quentes ainda, mas é porque precisa ter, né? Algumas outras morreram, né? A turismo é a pior área, eu imagino. Qualquer coisa que você for ver pra turismo vai nossa, tá tudo apertado, só poucas pessoas estão viajando, poucas oportunidades, então complica muito, né? É muito complicado porque turismo, a gente trabalha com turismo para brasileiros, né? E até hoje, até dezembro, vai estar fechado para turismo do povo no Brasil, né? E então, turismo
deixa de lado, não dá. É. E o que tá aí, tipo, claro que tem vaga pra garçom, eu vejo direto, mas eu não tenho equilíbrio, então eu não posso fazer garçonete. E aí entra na questão da deficiência mesmo. E já fui pra entrevista de emprego e cheguei lá e, gente, aqui na Itália, infelizmente, o preconceito é muito grande, é muito alto. Sério? É triste afirmar, mas Eu ia pedir pra você falar como que era essa questão do preconceito aqui em comparação até com o Brasil. Infelizmente, é muito alto. Eu já fui pra entrevista de emprego aqui, que eu cheguei e a pessoa me olhou, tipo, de cima a baixo, não me deixou nem abrir a boca, porque o grande medo nosso é a língua, né? Sim. Tudo bem, tô aqui há 3 anos e meio, já sei me virar, sei falar algumas coisas, né? Tipo, você acaba entendendo, né? Sim, claro. Você mexe a cara. Mas você tem esse medo, você tá indo pra uma entrevista de emprego. Mas ela não me deixou nem falar. Ela olhou pra minha cara, viu que eu era deficiente, olhou de cima a baixo, falou assim, você não se encaixa na vaga. Sério? E tipo, não me deixou abrir a boca, eu não abri a boca. Foi tipo menos de 1 minuto, assim, dentro do lugar. Cara, ela nem disfarçou. Não. Tipo, ficou muito evidente, né? Ela poderia ter feito a entrevista e depois falado, olha, infelizmente você não passou, sei lá. Que é o que acontece muito no Brasil. No Brasil, eu já passei também por situações assim, mas no Brasil eles fazem entrevista, eles não podem, né? No lugar nenhum pode, né, gente? Mas existem, por a gente ser brasileiro, tipo, nascença, você nasceu no Brasil, você conhece melhor as leis. Sim. A chance de você brigar por isso é muito maior. Então, eles têm um cuidado maior, eles têm um preconceito mais velado, né? Então, fala, vai e tal. E no Brasil também eu sinto uma facilidade maior de encontrar emprego, assim, porque você tem aqui também tem, mas a burocracia é maior. Mas no Brasil você tem aquelas vagas para o deficiente, né? Então a pessoa com deficiência, ela tem a vaga especial nas empresas e tal no Brasil. Aqui também tem, não é que não tenha, mas a burocracia aqui é muito maior. Você tem o documento atestando que você é PCD aqui também? Ainda não, por causa da burocracia. Ah, então é isso. Esse é que é o problema, porque aqui na Itália, eu trabalhei com RH aqui na Itália, então dá pra eu também dar o meu parecer. Bom, primeiro a gente fala sobre pari opportunità, né? Que é, no caso, dar oportunidade para todos. Que não é bem assim, né? Na prática. Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Inclusive para mulheres. A vaga muitas das vezes é masculina. E outra, que são essas vagas, né? Para pessoas que possuem alguma deficiência, ou órfãos, viúvas, pessoas que, se eu não me engano, até pessoas de guerra, alguma coisa do tipo assim. Inválido de guerra. Inválido de guerra, isso. Que é a Lei 68 aqui na Itália. Então, toda vez que tem um L68 na vaga, é a vaga específica para isso, porque por lei é exigido, de acordo com, assim como no Brasil, o número de funcionários que tiver na empresa, eles também têm que ter uma cota para essa galera aí. E é muito louco porque quando eu trabalhei dentro do departamento pessoal, vendo isso, fica muito claro que essas pessoas estão sendo contratadas só porque existe a lei, não porque elas querem contratar as pessoas como pessoas e não como deficientes, né? Porque é bem complicado. Eu acho muito complicado isso, porque você que é uma pessoa que não se encaixa na Lei 68, você pode aplicar para todas as vagas. E a pessoa que se encaixa, se ela aplica para uma vaga que não é específica para ela, dificilmente ela vai passar. É bem complicado. É esse mesmo. A gente sente isso. A gente pode não trabalhar, carregar, mas a gente sabe que é essa mesma a realidade, assim. E é loucura a burocracia para você tirar esse documento também, assim. Eu vou tirar, eu ainda estou na trilhagem mas é loucura. E aí tudo para imigrante é uma... Gente, burocracia na Itália, olha, galera do céu, é uma coisinha, eu tenho certeza que o Brasil aprendeu com a Itália, sabe? Sim. Então é complicado. Bom, o Brasil é formado de colônias enormes de italianos, tanto que a gente é tudo descendente de italiano por causa desse motivo, né?
Com certeza absoluta. Inclusive, a gente tem uma amiga que participou até já aqui do podcast, ela é advogada e ela falou que muito da parte jurídica, Constituição, tudo, vem muito da Itália, assim, inspiração. Então, dá pra gente entender que essa burocracia também, inspiração, é só de coisa ruim, né? Coisa boa não inspira, né? Né? É verdade. Mas aí tem isso, para arranjar trabalho é bem complicado. Enquanto eu não conseguir esse documento, eu sei que vai ser uma complicação atrás da outra. Até porque, pelo que eu entendi, aí vou colocar bem assim, pelo que eu entendi, tá? Empresa grande nem pode pegar uma pessoa com deficiência e não tenha esse documento. É verdade. Assim, nem para colocar numa vaga que não seja. Sim. Porque parece que se fizerem algum tipo de auditoria nessa empresa, minha deficiência é visível, então eles vão olhar e falar, tá, mas por que essa pessoa não está enquadrada, né? E aí até a empresa, não, ela poderia, ela tinha as características para vaga e tal. Dá um probleminha aí para a empresa, entendeu? Sim. Mas assim, isso é pelo que eu entendi conversando com algumas pessoas que têm empresas e tal. Aí eu já não sei se entra mesmo lei e tal. Mas é isso mesmo, é exatamente isso, porque você tem até diferença salarial. Você tem, não é que é diferença salarial, você tem diferença no imposto. Uhum. Então eu conheci a primeira empresa que eu trabalhei aqui na Itália, tinha alguém enquadrado pela categoria e tem toda uma diferença, então a pessoa pode dar problema para a empresa, porque ela pode estar... Pensa comigo, se você entra na empresa tendo deficiência, sem estar na categoria, eles estão te pagando menos, que era para eles te pagarem mais. Então esse é o problema, porque você vai acabar recebendo mais. O dia que você conseguir o documento, você vai acabar recebendo até um pouquinho a mais, porque vai ter mais isenção de imposto para você. Pelo que a pessoa me explicou, é mais ou menos isso mesmo que o Mark falou. Não, e pelo que eu entendo também, tem uma questão de percentual, né? Dependendo da porcentagem que é declarada nesse documento, envolve outras coisas, porque tem outras leis também que abordam isso. E eu não sei da questão do visual, tal, não posso afirmar, mas eu sei que se você contrata uma pessoa, por exemplo, é órfão, é viúvo, porque também entra nessas categorias, mas você não sabia e a pessoa não informou, a partir do momento que você já contratou e o contrato dela virou indeterminado, você não pode depois enquadrá-la. Você teria que mandar ela embora e recontratar e depois de um certo período de tempo. Então é muito complicado pra ruim, empresa, é sempre né? ruim pra você, né? Quem acaba se ferrando sempre é você. Sim. No fim das contas... É verdade. E é uma coisa bem diferente com o Brasil, assim. Porque o Brasil, primeiro que a gente não tem essa documentação, você vai pra empresa e aí você se candidata pra vaga, que seja vaga especial, né? Direcionada para a pessoa com deficiência, e aí você vai, a partir daí você vai para o médico e o médico vai virar e falar, o médico do trabalho vai virar e falar, não, essa pessoa realmente se encaixa nessa vaga. Aí você entra, você não precisa ter esse documento antes. Sim. Você vai ter ele depois e tal. E na empresa, a última empresa que eu trabalhei no Brasil, inclusive eles estavam vendo com os funcionários que já trabalhavam na empresa se alguém tinha algum problema de visão, alguma coisa para eles mudarem a categoria da pessoa, porque eles estavam tendo problema com isso, sabe? Para colocar na... Tinha que cumprir a meta, né, de pessoas com deficientes na empresa. Na empresa, é verdade. É loucura, mas isso é bem diferente, assim, nas duas coisas. Tem coisas que eu acho que leva mais tempo e é mais burocrático aqui na Itália. Eu concordo super com isso. Bom, já que estamos falando de acessibilidade na hora de viajar, para quem pretende conhecer o sul de Portugal, em Algarve existe uma empresa que realiza passeios de barco no Parque Natural Ria Formosa. E é com a maior alegria que eu gostaria de apresentar o nosso apoiador oficial dessa série, a Ria Formosa Boat Tours. Pessoas com mobilidade reduzida agora também podem fazer esses passeios e ainda entrar no mar sem esforço. Pois é, pela primeira vez existe um barco todo adaptado para garantir uma experiência completa para todos. Então, você está planejando as próximas férias? Conheça a Ria Formosa Boat Tours. Para mais informações, acesse o link na descrição.
lá, vamos pra viagens. Falamos de trabalho, vamos falar de viagem. Vamos pro assunto bom. Assunto bom, quer viajar. Eu sei que você gosta muito de viajar e eu queria te perguntar se você precisa de algum auxílio na hora da viagem e quais são esses auxílios que você precisa, questão de dificuldade de conseguir isso. Então, no Brasil, eu viajava muito para fazer concurso. Eu viajei bastante no Brasil, sozinha, fazendo concurso. Mas eu nunca pedi assistência nenhuma, eu fazia as coisas sozinha, até que tive um episódio bem triste no Brasil por causa disso, porque eu não pedi assistência, fui viajar e tal. E a hora que eu cheguei, eu tava com uma mala de mão, a hora que eu entrei no avião, eu pedi pra comissária de bordo colocar a mala de mão no bagageiro, né, em cima. E ela virou pra mim e falou assim, se você não consegue sozinha, você não podia ter trazido a mala aqui. Nossa, que grossa. Gente, não, assim, eu nunca tinha sido tratada desse jeito na vida. Eu fiquei morrendo de vergonha. Aí o cara que tava atrás de mim pegou a minha mala, colocou em cima, falou assim, na hora que for descer, me lembra, que talvez eu esqueça. Sim. Me lembra, mas eu tiro pra você, não tem problema nenhum, sabe? E eu falei, gente, né? E o cara foi e colocou e tal. Aí depois eu fui pra onde eu ia, na volta, eu queria despachar a mala, pra não ter que passar por isso, sabe? Sim, claro. E aí eu fui pra despachar a mala no guichê e tal. Aí o cara falou, não, mas pra você despachar essa mala, você vai pagar pra despachar ela. E não precisa, né? Tipo, ela é de mão, ela cabe e tal, em todas as categorias. Aí eu expliquei pro moço, né? O que tinha acontecido, por que eu tava querendo despachar ela. Aí ele ficou, não, pelo amor de Deus. Eles são treinados pra ajudar, eles não podem dar esse tipo de resposta. Exatamente. Ele pediu mil desculpas, aí ele falou que se eu quisesse fazer uma reclamação escrita, eu podia, não sei o quê. Mas aí já tinha passado muito tempo, porque tem um tempo, né, que você pode fazer esse tipo de reclamação, e já tinha passado o tempo que poderia fazer isso. Acabei não fazendo nada, deveria, mas acabei não fazendo nada e tal. Mas essa foi uma situação mais chata. Nossa. E nas viagens internacionais, eu acabei pedindo uma vez a assistência. E depois dessa vez que eu pedi assistência, eu acabei pedindo sempre. Foi só depois que comecei a fazer a viagem internacional. Que aí eu entendi que facilita a vida da pessoa com deficiência, assim, 100%, sabe? Deixa eu perguntar, essa assistência que você pede no momento da compra do bilhete? Como que funciona isso? Você pede, quando você compra o bilhete, é gratuita, tá? Assistência, não tem nada a mais. Você já assinala, você é uma pessoa com deficiência e que você gostaria de assistência da companhia. E aí, na hora que você for despachar sua mala, se você tiver mala para despachar, você vira e fala, viu, eu pedi assistência. E ela já te coloca do lado e pede para você esperar um pouquinho. E eles vêm com a cadeira de rodas. É sempre com a cadeira de rodas. Então, assim, mas eu ando mesmo. Mas é questão de segurança deles mesmo, sabe? É mais fácil para eles colocarem a pessoa numa cadeira de rodas. Então, mesmo se é um idoso que anda, mesmo se é uma pessoa que tem deficiência visual, é sempre na cadeira de rodas. Eles sempre colocam a pessoa na cadeira de rodas e levam. E aí eles ficam responsáveis por te colocar dentro do avião. Aí eles perguntam, você precisa que te ajude? Precisa daquele elevadorzinho que coloca a cadeira de rodas até dentro do avião e tal. Aí, no meu caso, não precisa, porque eu ando, então eu subo as escadas. Só que aí eles já estão com a minha mala, eles colocam a minha mala lá e tudo maravilha. E você precisa comprovar alguma coisa ou basta você só marcar? Não, você não precisa comprovar. E assim, eu digo que precisa colocar na hora que você comprar o bilhete, porque eles já deixam a pessoa avisada, né? Já tem uma pessoa para te ajudar ali. Mas, por exemplo, você torceu o pé e tá com aquelas botas. Você comprou passagem antes de torcer o pé. Você não sabia que você ia torcer e ter esse problema. Você chegar lá e pedir assistência, eles vão te dar assistência também. Então, assim, é preferível que você peça antes para eles já se programarem, obviamente. Mas se acontecer alguma coisa e você precisar na hora, ou você não colocou na passagem, qualquer coisa assim, e você pedir, eles vão
vão te auxiliar também. Bom que já fica de informativo, porque eu também não sabia. Você acabou de falar uma coisa que eu não sabia. Mas realmente, não pensa nisso. Eu tô viajando, quebrei o pé, é uma situação super fácil de acontecer. Às vezes tá fazendo alguma coisa. E eu provavelmente ia mancando pra dentro do avião, se eu precisasse, porque eu não ia pensar em pedir uma ajuda, né? E é muito mais fácil quando você vai fazer conexão. Porque, por exemplo, eu uma vez não, já aconteceu mais de uma vez, mas eu vim e fiz conexão em Madrid. Madrid, pra quem não conhece, o aeroporto é tipo, gente, acho que eu nunca... É uma cidade. É lindo, mas é enorme. Ele tem metrô dentro do aeroporto, sabe? É umas coisas assim. Se bem que filme Kill também tem metrô dentro do aeroporto. Mas assim, é fora de realidade. Assim, é enorme. E aí facilita muito, porque além de eu mancar, eu ando devagar, né? Então, se eu tenho uma conexão de 1 hora, às vezes não dá tempo, gente. Sim. É verdade. De verdade, não dá tempo assim, nem para pessoas que não têm deficiência, sabe? Então, assim, quando você pede o auxílio, eles ficam responsáveis por te deixar lá no horário. Então, aí você fica mais tranquilo. Tipo, se eu perder por algum motivo essa conexão, é responsabilidade da companhia aérea. Verdade. Então aí eles têm que te colocar num outro voo e tal, e fica mais tranquilo quanto a isso. Facilita muito a vida. Por isso que eu comecei a pedir sempre, assim. Eu não sabia também, eu fui saber, tipo, numa viagem internacional que eu tava sozinha, eu falei assim, eu vou pedir, porque... sei lá, né, tô sozinha, vai que eu me perco no aeroporto, não sei o quê. Aí eu pedi, depois disso, gente, eu entendi que... É vida. É muito mais fácil. É muito mais fácil, eles passam você por outro caminho. Então, assim... Olha, conheci caminhos secretos. Basicamente. No aeroporto de Madrid, eu andei 40 minutos dentro de, tipo, um caminhãozinho que eles levam as pessoas com deficiência, sabe? Na pista de voo, assim, sabe? E aí, pra chegar no outro que eu tinha que embarcar. Então, assim, tudo andando nesse veículo. Eu ia ter que fazer tudo isso a pé. Eu ia ter que fazer tudo isso. Nossa, 40 minutos no veículo quer dizer que você passa 3 horas caminhando. É enorme. Assim, não, eu cheguei e as pessoas que estavam comigo no mesmo voo, que tiveram que fazer a mesma conexão que eu chegaram muito depois de mim. Muito depois de mim. Então, assim, é uma coisa, assim, facilita muito. Nossa, ótima dica. Eu falo sempre, você tem alguma dificuldade, idoso, sabe? O idoso costuma, não, eu consigo, eu já sou acostumada a viajar. Mas por que não facilitar, né, a vida? Então vai lá, pede, e você vai estar lá. E vai ser bem atendido, eles atendem super bem. Não tive nenhum problema até hoje com esse tipo de auxílio, sabe? E muito bom, assim. Então... Você sabe que você falando, eu até entendi agora uma coisa que o Ari tinha comentado. Porque o Ari falou assim que em viagens de avião, que o pessoal já vinha com a cadeira de rodas. E que ele ficava assim, sem entender, sendo que ele andava, ele só era cego. Ele até comentou isso. Não, mas eu até corro maratona, por que querem me colocar numa cadeira de rodas? Mas tem um negócio que eu não sei que eles acham que cego tem que andar de cadeira de rodas. Gente, no Porto de Santos, a gente foi embarcar, aí vem uma moça muito simpática. Eu já tô pegando a cadeira pra você. Eu falei, como? Pra você não ter que andar. Eu falei, mas espera um pouquinho, moça. Eu corro, eu faço prática de corrida de rua, já corri 2 São Silvestre. Você vai querer que eu ande 500 metros de cadeira de rodas? Eu não tô machucado, não tô nada, eu sou só cego. Então, muito obrigado, tal, fica tranquila. Mas você tem condições de ir mesmo? Eu falei, puta merda. Você quer que eu comprove que eu dei um pique aqui dentro do aeroporto? Não, quase que eu perguntei, quer que eu desenhe, né? Mas faz total sentido, porque assim, primeiro que quando você assinala lá, você assinala só que você é portador de deficiência. Você não fala qual que é, né? A única coisa que você coloca é se você for cadeirante, você coloca se você vai viajar com a sua própria cadeira de rodas. Ou se você precisa de uma cadeira de rodas deles. Isso você coloca. Entendi.
Mas fora isso, você não coloca qualquer substância, nada. E eu fico imaginando, por exemplo, pra pessoa que tem que lidar com a outra, né? Realmente é muito mais fácil você colocar ela numa cadeira, que não quer dizer que a pessoa não consiga andar, mas é muito mais fácil, porque a pessoa leva você, né? Ela tá te transportando, como se colocasse num carrinho, né? Uhum. Então você vai ser teletransportado praticamente Eu tava pensando aqui, pro local. imagine uma cadeirante que vai fazer um voo intercontinental, que vai vir aqui pra Itália, e ela precisa ir no banheiro. Imagina, a gente não para pra pensar nisso, mas é um problema enorme pra uma pessoa dessa, né? Verdade. Porque como que ela vai levantar e ir pro banheiro, sendo que ela é cadeirante, né? Então eu não sei como que a empresa aérea lida com uma cadeirante nesse caso, porque eles esquecemos de perguntar isso, que a gente poderia ter perguntado, mas esquecemos. Mas se você souber, por favor, nos fale. Se você souber. Eu não vou saber responder, porque eu até... Aí é questão de ser caipira, sabe, gente? A gente é do interior, aí a gente é caipira. Aí o que acontece? A gente tem até vergonha dessas coisas. Então, assim, eu peço auxílio, mas eu dou o mínimo de trabalho possível pra pessoa, sabe? Sim. Então, esse negócio de banheiro e tal, eu espero estar dentro do avião. Dentro do avião eu vou no banheiro, se eu precisar ir no banheiro. Mas Entendi. no meio do caminho eu nunca não cheguei a pedir nada. Mas eu acredito, sinceramente, que se tiver tempo hábil, obviamente, eles vão levar a pessoa até o banheiro e ajudar ela e tal. Eu também acho. É que eu fiquei pensando, por exemplo, ela só não move as pernas. No seu caso, você ainda anda, né? Uhum. Mas ela tem que ter uma cadeira de roda dentro do avião pra levar ela até a porta do banheiro. E o banheiro do avião é horrível, né? Porque já é pequeno pra qualquer pessoa. É verdade, a gente esqueceu de Então, comentar isso é uma coisa que eu me arrependi agora. Eu pensei agora, falei, nossa, devia ter perguntado. Mas vamos dar um jeito de perguntar pra ela, ela vai responder pra gente. Eu pergunto pra... Vou pedir pra ela mandar um áudio explicando isso e a gente coloca no programa. Vamos, a gente coloca nesse programa. Bom, então fiquem aí com a Laura. Manu, essa parte das viagens aéreas é a parte talvez mais complicada para nós que somos cadeirantes. Realmente existe uma cadeirinha nas aeronaves maiores, nas menores não. Somente naquelas aeronaves maiores que essa cadeirinha aparece. Ela é aquela cadeirinha de corredor e ela fica guardada, ela é dobrável. Quando a gente precisa ir ao banheiro, a gente recorre ao comissário para trazer a cadeirinha para a gente. E aí, neste ponto, Manu, surgem vários problemas. O primeiro problema é que me parece não haver treinamento suficiente dos comissários. Já aconteceu comigo numa viagem internacional, de o comissário não saber que cadeira era essa, afirmar que não tinha, e eu muitas vezes, e não só essa, precisei ser muito firme e falar com ele que sim, que a cadeira existia, que era uma questão de legislação, e que se a cadeira não aparecesse, eu ia fazer na poltrona o que eu tinha necessidade de fazer. A cadeira apareceu 1 hora depois. Chamar o comissário é uma questão complicada também. Às vezes a gente alcança o botão de acionamento, às vezes não. Já houve vezes que eu tive que pedir outra pessoa para acionar para mim, eu estava viajando sozinha. E muitas vezes a pessoa não fala a língua da gente, a gente não sabe nem que língua que a pessoa fala, né? E houve vezes em que eu própria consegui acionar e acionei 2, 3, 4, 5 vezes até o comissário chegar 1 hora depois, explicar para ele a situação e ele dizer que muito pouca gente está trabalhando ali naquele dia, que depois ele volta e demorar mais 1 hora para voltar. Então, novamente, já teve ocasiões em que eu precisei fazer ameaças para poder conseguir ir ao banheiro. E mesmo assim foi complicado, porque, como eu disse, parece não haver treinamento. Então, houve uma vez em que o comissário não sabia montar. Primeiro, não sabia que tinha cadeira, depois encontrou, não sabia montar, conseguiu montar. Para passar comigo pelos corredores,
ele conseguiu atropelar várias pessoas, inclusive a colega de trabalho dele. E depois tinha que montar o banheiro, porque aí a gente chega então na questão do banheiro. Algumas aeronaves, os banheiros são montáveis na hora. 2 banheiros se transformam em um banheiro, dependendo da maneira como você puxa divisória. Tem jeito de transformar esses banheiros para que 2 se transformem em um banheiro maior, para que o cadeirante possa entrar usando esta cadeirinha, que já é uma cadeirinha muito estreita. Uma pessoa com um peso um pouco maior não caberia nessa cadeirinha, correria o risco de cair. É uma questão muito complicada. E mesmo assim, essa cadeirinha não entra em qualquer banheiro. As últimas viagens que eu fiz, as aeronaves de companhias diferentes não tinham este banheiro que podia ser transformado. 2 banheiros, um ao lado do outro ou um em frente ao outro, que podiam ser transformados com o deslocamento de uma das paredes e das portas. O comissário, até essa viagem, o comissário foi muito gentil. Foi comigo a 3 toaletes diferentes. E o máximo que a gente conseguiu foi que a cadeirinha entrou até um determinado ponto, aí bateu na pia. Desse ponto em diante, eu tive que descer no chão, praticamente engatinhar e subir no vaso sanitário sozinha. Na hora de lavar as mãos, não tinha água. O comissário teve que abrir uma garrafa de água mineral, um PET, litrão, para eu poder lavar as minhas mãos. Este é um drama que a gente enfrenta em viagem aérea. É algo muito sério, porque pela lei nós temos direito à acessibilidade no voo também, e isso tem feito com que cada vez mais pessoas com deficiência desistam de viajar, o que é totalmente lamentável. Ou inventem estratégias para poder ficar na poltrona do avião durante 11 horas, 12 horas, sem se deslocar para o banheiro. Eu não consigo fazer isso, mesmo que eu colocar uma fralda. Tem cadeirantes que recorrem a cateterismo, mas também é uma situação complicada, daria outro programa. Mas mesmo assim, eu tenho necessidade de ir ao banheiro e às vezes eu vou ao banheiro 2 até 3 vezes durante uma viagem de 11, 12 horas. Mas este último voo que eu fiz, que eu tive que descer da cadeirinha, este foi o pior que eu já peguei até hoje. Mas, infelizmente, eu tenho notado uma tendência de piora, ao contrário do que acontece em todas as outras áreas. Na aviação, que eu estou observando nas aeronaves grandes, em viagens internacionais, é uma piora. Nesse quesito, a gente não está conseguindo entrar nos banheiros. Eu tenho insistido, já que é meu direito utilizar o banheiro como qualquer outra pessoa. Eu estou pagando o valor da viagem como qualquer outra pessoa. E não ter direito de usar o banheiro é demais para minha cabeça, né? Então, eu tenho insistido nisso, apesar de todas as dificuldades, mas também cheguei à conclusão que eu não tenho mais condições de viajar sozinha, porque eu preciso de uma pessoa, ao menos, para poder localizar o comissário dentro da aeronave, porque a gente não consegue nem mesmo localizar o comissário. Mas eu acho muito louco, né? Porque assim, você tá pedindo ajuda é porque você precisa. E aí, ao mesmo tempo, você não quer dar trabalho, né? É louco isso, a gente se sentir incomodado, né? É louco porque você pede, é uma coisa... Mas aí vai de pessoa pra pessoa. E também é uma coisa que você trabalhar, você não, no caso eu, trabalhar isso comigo mesma. Porque é meio psicológico, assim, sabe? Você não quer... É uma característica minha, eu não gosto de dar trabalho. Mas tem coisa que não tem como, sabe? Tem coisa que eu preciso de ajuda. Então, aí é trabalhar, não. Você precisa de ajuda, as pessoas não vão negar, ajudar você, te dar a mão pra você subir escadas. Tipo, qual que é o problema, sabe? Mas às vezes você, por você mesmo, fica naquela, tipo,
vou atrapalhar, vou incomodar a pessoa, tipo... E não tem nada a ver, tá? Sim. Todo mundo sabe que não tem nada a ver, mas você fica. Bom, aquela aeromoça que foi mal educada com você, eu acho que foi uma coisa muito particular, assim, dela, porque já aconteceu de aeromoça me ajudar sem eu pedir ajuda, sabe? Deu, tipo, tá tentando colocar e eu sou baixinha, e ela vem, não, deixa que eu coloco, senhora, sabe? Tipo, super simpática. Porque em teoria a aeromoça, ela tá ali pra isso, né? Ela é treinada pra isso. Foi muito estranho o comportamento dela. Eu, inclusive, tenho um amigo que foi formado, aeromoço e tal, e ele, tipo, eu contei esse caso pra ele, e ele ficou, tipo, gente, mas como assim, sabe? Tipo, não, ela tava... Essa moça amargurada. Ela tava de mau humor, aconteceu alguma coisa na vida dela antes desse voo, porque não é possível, porque né, a gente literalmente é o nosso dever ali. A pessoa pede ajuda, a gente vai lá, e principalmente uma coisa dessas, tipo, nada a ver, sabe? E outra, né, não cabe a pessoa questionar se você é capaz ou não, do tipo, você conseguiu trazer até aqui, agora você que erga. Tipo, gente, não questione. Se a pessoa tá pedindo ajuda, que ela precisa. Senão ela faz sozinha. Ninguém quer pedir ajuda por nada, sabe? Não é legal pedir ajuda. Sinceramente, se as pessoas podem não pedir ajuda, elas não pedem. Exatamente pra evitar esse tipo de situação, não é? Não, eu não sei, gente. Foi uma vez. Eu viajei várias vezes. Eu fiz sozinha várias vezes, tipo, essa viagem sem auxílio nenhum, várias vezes. E que me ajudavam, assim, sem eu pedir, sem eu olhar pro lado. A pessoa já tava lá, pegando a minha mão, falando, posso colocar aqui em cima? Pode, né, tal. Então, assim, foi esse caso específico, assim, foi uma vez na vida e eu fiquei, tipo, totalmente sem graça. O cara, eu lembro da cara, eu acho que se eu ver o cara hoje, eu sei quem ele é. Porque o cara, acho que ele ficou tão sem graça por mim, ele pegou na hora a minha mala, tipo, não, eu coloco. Só me lembra na hora de descer, porque eu posso esquecer. Mas ele não esqueceu, você precisa me mandar, ele não esqueceu, porque na hora que desceu, ele não pegou nem a mala dele primeiro, ele pegou a minha, desceu a minha mala, colocou no chão, falou, tá aqui, é só isso. Não, é só isso. Não custou nada pra ele, né? Não custaria nada pra aeromoça também. Ele ganhou um obrigado ainda. Acho que a pessoa, eu assistindo uma cena dessas, eu me sentiria mal. Então eu fico pensando que ele deve ter se sentido, tipo, gente, por quê, sabe? Que desnecessário. Sim. Agora deixa eu perguntar uma coisa pra você. Além das escadas na Itália que não tem corrimão, né? Que a gente já sabe que é tudo velho aqui. Mas em geral, assim, quando você tá viajando, quando você tá conhecendo, explorando algum lugar, tem alguma dificuldade que ela tente? Você fala, pô, isso aqui é uma outra coisa que... poderia ser mais fácil, ser mais acessível pra gente? Olha, pra mim, uma pessoa que anda, eu acho que o que grita mesmo são as escadas. É o que mais, assim... Porque a escada pode ter pra mim, mas tem que ter algum apoio pra subir. Mas eu acho, assim, eu fico vendo calçada com todo aquele monte de buraco, com aquelas raízes. Aqui na Itália, as pessoas não respeitam lugar de estacionar carro. Pensando, isso é verdade. Galera que é cadeirante pra subir e descer meio fio, eu não sei como eles fazem, de verdade. Eu fico, tipo, olhando e falo, gente, não sei. Porque no Brasil já é difícil, né, gente? No Brasil você já olha as pessoas estacionando no lugar errado e tal. Mas aqui parece que é pior ainda. As pessoas parecem que fazem questão de estacionar bem ali na descida da rampa. Aí você fica, tipo, gente, por quê? Mas eu acho que o que me pega mais, pessoalmente, me pega mais é essa questão de escada mesmo. Mas assim, também tem o lado bom, né? O lado bom de você, em vários lugares, não pagar a entrada, né? Ah, verdade. Aqui, e assim, no começo eu falava, nossa, né, vantagem, olha só, que legal. E hoje eu já vejo assim, pô, tem tanto lugar que eu nem consigo ver, que eu nem consigo entrar, porque não tem acessibilidade. Então, assim, meio que é uma compensação, sabe? Então, quando eu posso, eu vou mesmo, eu uso mesmo do direito de entrar em um lugar sem pagar e tal aqui. Olha, já tive a chance de ir várias vezes dentro do Coliseu sem pagar. Já tive a chance de ir no Vaticano sem pagar, nos museus do Vaticano sem pagar. E essa coisa de não pegar fila também, porque isso
vários lugares também não te deixam pegar fila, colocam você como preferencial, pula todo mundo. Isso é bom e é necessário. Entendi. Principalmente a minha deficiência, que eu não tenho muito equilíbrio. Se eu ficar numa fila muito longa, eu vou chegar na hora de entrar e não vou estar mais me aguentando de pé, entendeu? Então, é uma coisa que facilita e acaba me permitindo ver esses lugares. Porque, provavelmente, se eu tivesse que ficar, eu ia chegar lá e não ia aproveitar nada. Eu ia ter que achar um canto para sentar. Não ia dar certo. E nesses casos, você não precisa ter um documento para comprovar. Você fala que as pessoas vêm e você entra, é isso? Então, aqui na Itália, se você é um cidadão europeu, você tem a carteirinha, né, de pessoa com deficiência. E aí você precisaria mostrar essa carteirinha. A questão é que em lugar muito turístico, em museus muito turísticos, você falando que você é brasileiro, eles já sabem que não existe essa carteirinha no Brasil, né? Isso existe na Europa, mas não existe no Brasil. Então, eles acabam, tipo, bem, entra, sem problemas. Ninguém questiona muito não, assim, sabe? Então você mesmo tendo a cidadania, nesses momentos você tem que falar que você é brasileira. Eu não entrei ainda sem a cidadania, porque a minha cidadania saiu muito depois. É verdade. Saiu faz pouco tempo. É verdade. Eu não tentei, eu espero que tiraram a minha carteirinha e aí entrar sem problemas e tal. Mas eu nunca tive questionamento, sabe? Só assim, tem lugar que não dão mesmo, mas são lugares privados, porque os públicos é obrigatório. Museus públicos, museus municipais, museus de região, é obrigatório, aqui na Itália, pelo menos, ter essa gratuidade. Gratuidade. Acho que é gratuidade. Tem a opção gratuita para quem tem deficiência. Isso aí. A gente usa de uma outra forma verbal para ficar mais fácil. Fica mais tranquilo. Mas aí é obrigatório. Mas os privados não é obrigatório. Tem lugar que tem lugar que não tem. Aí você tem que chegar lá e perguntar, tipo, tem e para deficiente? Então, é uma coisa pago, tem redução de valor, que às vezes eles não é gratuito, mas tem uma redução, aí você paga só a metade. Então, aí você tem que meio que se informar qual que é, onde você está indo, se tem alguma coisa, você vai ter que pagar aquilo mesmo, e aí você escolhe. É legal. Caminhando já para o final, para terminar, eu gostaria de te perguntar o que você acha que para turismo, para viagem, seria o ideal para pessoas que têm deficiência, que precisa ainda ser melhorado, que as pessoas não pensam sobre, porque de repente as pessoas mantêm de uma maneira que não é ideal, não é acessível. O que você acha que ainda falta de acessibilidade? Olha, eu levanto muito a bandeira que precisa pensar na acessibilidade como um todo. Então, assim, esse negócio de ter corrimão, sim, iria me ajudar, mas seria muito melhor se tivesse uma rampa, né? Porque aí pelo menos já me ajuda, se não vou ter escada para subir, mas ajudaria a pessoa que é cadeirante também. Tem muito lugar aqui, muitos lugares, que o cadeirante não aproveita nada, porque simplesmente não, eles entram gratuito no lugar, mas não conseguem ver nada nesse lugar, porque todos os lugares vão ter uma escadinha, vai ter alguma coisinha, e aí, tipo, aqui você não pode ir porque não tem como entrar. Tem metrô, que não funciona o elevador. Então, assim, se você for cadeirante, eu tô dizendo assim, na minha realidade, tá? Aqui em Roma. Se você for cadeirante aqui em Roma, você tem algumas estações que você consegue andar. Não são todas. Entendi. Sabe? E aí é bem complicado, assim. Então, eu acho que falta essa preocupação em deixar acessível para todo mundo, né? Para todas as categorias das pessoas com deficiência, né? Porque às vezes eles acham que, vou colocar aqui um corrimão e tá ótimo. Vou colocar aqui o braille e tá ótimo. A pessoa com deficiência visual já estão fazendo muito.
que acham que é, né? Tipo, mas eu acho que o interessante seria deixar acessível, pensar em todas as categorias mesmo. Talvez, não sei como funciona, mas talvez pegar pessoas que passam por essas, né, e viver com elas. O que é? Pra mim, no meu caso, é o corrimão, mas e o deficiente visual? E o deficiente auditivo? Qual que é a dificuldade deles? E aí pegar tudo isso e fazer um esquema mais acessível. Eu ia falar assim que, no fundo, vendo você falar, vendo as outras pessoas que passaram por aqui falar, tem uma coisa que é comum, que seria ouvir. E eu acho que o podcast, a gente tá querendo trazer essa mensagem para as pessoas terem empatia. Ouvir a pessoa que precisa, não o que você acha que ela precisa, né? Porque muitas vezes a gente toma atitude tomando a decisão pelo outro. E a gente não vai perguntar para ele que ele precisa. Então isso é uma coisa que se repetiu nos programas que a gente gravou de acessibilidade, mas você também tá falando aqui a mesma coisa. E é a empatia. Então, eu acho que um dos objetivos maiores que a gente tem no podcast é a gente atingir, mostrar toda a forma de ver, sabe? A gente tenta falar com todo tipo de pessoa aqui, que é justamente para isso, para você entender que existem formas diferentes, mundos diferentes. E se você tá com algum problema, se você não tá entendendo, vai lá perguntar pra pessoa que tá passando aquilo, que talvez ali você vai encontrar a resposta, né? Que acho que é o jeito mais fácil, e a gente nem enxerga às vezes. Perguntando, né? Exatamente. Inclusive, a gente fez essa série sobre acessibilidade. Espero que venham outras pessoas, por favor, entre em contato com a gente. Você que tem alguma deficiência e quer falar sobre quais que são as suas dificuldades, pode entrar em contato com a gente quer te ouvir também. Porque é isso, é trazer a voz para essas pessoas que não são escutadas, e principalmente quando se é feito trabalhos para elas. Então, assim, as pessoas têm ideias maravilhosas que não funcionam. O Mac, ele sempre fala, quem fez nunca usou. E é verdade, porque se você não precisa daquilo, você não sabe na prática se tem efeito ou não. Pode ser muito bonito para você se promover, mas não serve para nada. Então, perguntar para essas pessoas, ouvir, e eu acho que foi muito assim, interessante porque a gente aprendeu muito com todos vocês durante essa série, e acho que os ouvintes também têm muito aí para aprender. E é aquele negócio, né? Vocês também viajam, vocês também gostam de viajar, são pessoas. Acima de tudo, vocês são pessoas, independente de qualquer coisa. Isso é uma coisa muito legal que vocês colocaram agora, que até eu tinha pensado em falar. Sempre você vê uma pessoa com deficiência, você quer ajudar essa pessoa, é ótimo, que bom que você quer ajudar. Mas pergunta antes de ajudar essa pessoa. Por quê? Porque tem muita gente que já vai pegando no braço, né? Já vai pegando no braço, já vai subindo, já vai te subindo, né, no lugar, já vai fazendo as coisas pra você. E assim, eu, Maria Fernanda, eu não me importo, né? Eu entendo que a pessoa tá tentando me ajudar, eu entendo que é o jeito dela e tal, ok, eu não me importo. Mas, por exemplo, eu sei que a minha irmã, ela se irrita profundamente se alguém chega e vai ajudar ela sem falar nada, sabe? Ela acha profundamente invasivo. Sim. Então, assim, vai de pessoa para pessoas. Não é porque nós somos pessoas com deficiência que nós somos todos iguais. Nós não somos todos iguais. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito, e alguns não vão gostar. Então, o que fica disso? Tá, eu pergunto, olha, você precisa de ajuda? Quer que eu te ajude? Quer uma mão para subir? Né? Qualquer coisa nesse sentido. E lógico, a pessoa vai te responder, e vai, não, obrigada, ou, por favor, sabe? E aí vai, tá tudo certo. E a questão é você se comunicar com a pessoa antes, né? Não chega, por mais linda que seja a sua boa intenção em fazer, não vá chegando e pegando no braço da pessoa que tem deficiência visual ou da pessoa que tem deficiência física para ajudar ela a fazer uma coisa. E às vezes você pode pegar uma arretada e ter umas respostas meio controversas. Arretado. Mas com certeza, se eu tivesse, sei lá, com a unha encravada e mancando, se alguém pegasse na minha mão, eu ia até assustar. Falei assim, meu bem, calma, onde você quer me levar? Tá louco? Às vezes nem sabe se a gente quer subir aquelas escadas. Né? Tá do lado da escada, você tá olhando alguma coisa, a pessoa chega já pega o seu braço, eu te ajudo. Calma, né? Te pega no colo, leva até lá em cima e você fala assim, mas por que você me trouxe aqui?
Tá, agora desce, obrigada. Agora desce, por favor. Eu só tava vendo a escada, eu queria tirar uma foto, senhor. Sei lá, né? E é bem assim. E tem uma coisa, pelo menos pessoas com deficiência física, elas não, a maioria delas não tem deficiência intelectual, né? E então não precisa nos tratar como bebês, né? Exatamente. Boa. É muito engraçado isso. Tem gente que chega, às vezes eu tô com a minha mãe, tem gente que chega, vai falar, tipo, vai perguntar alguma coisa sobre mim pra minha mãe. Ela quer não sei o quê. Aí eu falo, tipo... Fala comigo. Eu tô aqui. A minha mãe acha engraçada, a gente já tá acostumado, a minha deficiência de nascença. Então, tipo, passei a vida inteira com esse tipo de coisa. Então a gente já, né? Mas aí a minha mãe olha pra mim e fala, pergunta pra ela, tipo, ela consegue responder, ela sabe responder. E aí, tá, tudo bem, tá. Mas é bom deixar claro, né? Tipo, a maioria das pessoas que têm deficiência física não tem deficiência, não necessariamente tem deficiência intelectual. Então, você não precisa tratar como bebê, nem mudar a voz. Você pode simplesmente chegar pra pessoa e perguntar pra ela naturalmente, ela vai te responder. Cara, mas deve ser uma vergonha alheia, né? Quando a pessoa muda a voz ou trata no diminutivo, né? Oi, tudo bem com você, queridinha? Aí se você... O Ari também. O Ari falou sobre a mesma isso também. coisa. De, tipo, usar o diminutivo ou falar com a esposa dele em vez com ele. Ele falou assim, eu sou cego, não surdo. Não, mas é umas coisas assim que a gente olha e fala, gente, a gente ri porque faz parte da vida, tá tudo bem. É o que sobra, né? Você vai ficar chorando, né? Sim. Não adianta, mas Mas deve ter pessoas que se incomodam muito, né? E isso pra elas devem ser muito ruim. Porque cada um tem, você falou, cada um tem uma personalidade. A gente tá dando risada aqui, ok? Sim. Mas eu imagino que pra certas personalidades, que nem a sua irmã, você deu de exemplo, são atitudes que não são legais. Então vale muito bem a gente pensar sobre isso. Por mais que a gente esteja bem intencionado, talvez a gente pode estar equivocado no modo que a gente faz as coisas. Então o que me dá um pingo de esperança é que quem tá aqui com a gente agora, porque a gente tá no ouvido de algumas pessoas nesse momento. Eles são ouvintes. Então eu imagino que talvez eles vão refletir sobre isso e isso possa trazer alguma coisa boa. Sim, eu também espero. Ela falando da irmã dela que é mais esquentadinha, eu fico imaginando, né? A mãe dela falando assim, ela sabe responder. Na hora que a pessoa vira, fala assim, vai tomar no... Olha como ela sabe responder. E o pior é que, assim, quem é mais esquentado de nós dois sou eu. Mas a que dá a resposta mais atravessada sou eu. Mas ela é que mais se incomoda, entendeu? Tipo, eu dou a resposta atravessada, eu sou mais de comprar briga, eu sou mais assim, minha irmã é mais amorzinho. Mas ela que se incomoda mais. Então a gente já sabe que ela tá incomodada, sabe? Ela tá lá querendo morrer por dentro, sabe? Ela fica quieta, ela é educada, mas tá. E uma coisa interessante também é, gente, às vezes a pessoa com deficiência, ela adquiriu essa deficiência, né? No meu caso, eu nasci com isso. Então, né? Não tem nem o que me resolver com isso. Eu nasci, eu não sei como é ser de outra forma. Mas a pessoa que adquire a deficiência, às vezes ela tem alguns problemas para aceitar isso. Às vezes foi um momento muito traumático da vida dela. Cada um tem a sua história, né? Sim. Então, às vezes algumas perguntas são desnecessárias, né? Se você não tem intimidade com a pessoa, não pergunta, né? Não pergunta, né? Porque o que tipo, muda assim, na tua vida, né? Saber. Tem gente, assim, cadeirante, que eu já conversei com alguns cadeirantes e tal, de história que gente, tipo, acabou de começar a conversar com a pessoa e a pessoa vem e fala, mas como é que você faz sexo? Ai, coisa íntima, assim. Opa. Que absurdo. E, tipo, eu não te conheço, entendeu? Eu não te conheço. Como assim você tá me perguntando uma coisa dessa, amigo? Cara, mas se a pessoa volta essa pergunta, fala, tá, mas por quê? Como você faz? A pessoa com certeza se sente incomodada. Exatamente. Eu não entendo como que você faz uma pergunta pra uma pessoa, sendo que nem você responderia. Exatamente. Aí esse tipo, perguntas íntimas, sabe? Não tem necessidade, gente. Pensa bem se você faria. Se você responderia.
Mas isso é normal, principalmente com cadeirante. Sério? Esse tipo de pergunta, assim, é normal mesmo. Cadeirante amputado, que eu conheço, que vira e fala, um tanto de absurdo que eu já ouvi, que já me perguntaram. E eu fiquei, tipo, olhando pra cada pessoa e falando assim, por que eu que responderia? Sabe? Tipo, como falar de maneira educada que, assim, você não precisa saber disso. Cuida da sua vida, né? Não te interessa. Com maneira educada pra falar, não te interessa, cuida da sua vida, o que mais? Porque assim, é claro, você tem que perguntar pra ajudar uma pessoa, você tem que chegar, abordar ela e tal. Mas assim, veja o que você vai perguntar, né? Se é para aquele momento ou se você tá fazendo uma pergunta, né? Não precisa disso, não. Desnecessária, ninguém, né? Mas é umas coisas assim, pra mim, graças a Deus, eu nunca passei por essas situações tão embaraçantes. Mas eu tenho muitos conhecidos que viram e falam, tipo, que não enxerga a cor, e a pessoa vira e fala assim, mas que cor você tá vendo? Tipo, amigo, se a pessoa acabou de falar que não te enxerga a cor, como assim que cor ela tá vendo? Não faz sentido, sabe? E é umas coisas assim. Então, assim, pensa, antes de fazer perguntas, tudo bem, pode fazer. Eu entendo que gera curiosidade, né? Mas, assim, pergunta pra você mesmo. Essa pergunta é mesmo válida, né? Tipo, é necessário? É necessário. Porque é complicado, mas é o que eu tava falando antes, voltando, né? Eu entrei no assunto nada a ver, mas voltando ao que eu tava falando antes, dar uma, tipo, vai ajudar alguém, pergunta se ela quer ajuda. É básico isso. Pergunta se ela quer ajuda. Todo mundo, não só a pessoa com deficiência. Você quer ajudar uma pessoa, pergunta se a pessoa quer ajuda. Porque às vezes a pessoa não quer. E você tá indo lá de enxerido, né? Você tá tentando ser uma pessoa legal, mas não tá sendo legal. Então... eu só gostaria de enfatizar, antes da gente terminar, que antes de eu fazer cada um desses episódios que eu fiz com o pessoal, eu tive uma conversa no backstage, perguntando se eles se sentiam à vontade de falar sobre e até onde a gente podia chegar, porque eu não gostaria de ser invasiva, né? Então, só pra deixar bem claro isso, mas eu jamais perguntaria sobre a vida sexual de qualquer pessoa, independente se ela tem PCD ou não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. A não ser que o podcast fosse disso, né, gente? Aí teria se a gente falar sobre isso, né? Aí teria um sentido, né? Mas assim, não é, então não faz sentido nenhum. Mas é o que eu falei, realmente, a Manu perguntou antes, falou, olha, me fala se tiver alguma coisa que você não quiser falar e tal. E eu já falei pra ela, não, comigo tranquilo, pode falar. Eu não tenho problema nenhum, não tenho problema com a minha deficiência, eu não tenho problema em falar sobre as minhas experiências. Eu sou super tranquila com essas coisas, tá bem de boa. Mas realmente é bom que você pergunte, porque tem gente que tem, principalmente quem adquiriu a deficiência. Sim. E acaba tendo algumas barreiras, tipo, eu não quero falar sobre acidente, eu não quero falar sobre tal coisa. Porque são coisas que mexem até qualquer um que passa com algum trauma. Não tem nenhum problema, né, gente? E a gente tem que respeitar os limites dos outros. E achei super legal. Assim. Exatamente. Ótimo. Bom, Fer, muitíssimo obrigada. Adorei nosso bate-papo. Rendeu pra caramba. Eu falo, né, gente? Meu Deus do céu, tagadela demais. Mas não, rendeu no sentido de informativo. Não, isso. Eu fiquei contente. Poxa, tem que falar. Podcast é pra falar. Bom, muitíssimo obrigada por você contar um pouco da sua história, compartilhar coisas íntimas tuas, né, aqui com a gente. E também nos ensinar tanto. Tem um monte de coisa que a gente aprendeu com você aqui agora. Obrigada a vocês. Foi muito legal conversar com vocês. Eu tava um pouco nervosa no começo, mas foi muito legal. Eu agradeço de verdade. E isso aí, estamos aí para qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês, qualquer um tiver. É só entrar em contato, a gente responde na maior alegria, sem problema nenhum. E falando em entrar em contato, quem quiser entrar em contato com você, te acha onde? Me acha nas redes sociais, o meu Instagram, meu Twitter é o mesmo @, que é o @lamalagueta com 2 T's. Ok, mas vai estar aqui na descrição para quem não quiser escrever ouvindo, clica. Tem mais algum? Não, acho que é isso.
Foi isso, gente. Eu tenho um Instagram de viagem daqui da Itália, que é o @sonharitália. Também eu só coloco fotos, eu gosto de tirar fotos, então eu vou colocando fotos da Itália. Se quiser dar uma olhada, pode entrar em contato comigo por lá também. Sou eu, tá tudo bem. Ok. Bom, só pra frisar, a Manu tinha comentado da galera que quisesse entrar em contato com a gente, pode mandar um e-mail através do contato@viajacast.com.br. Então, se você quiser contar sua história pra gente, a gente vai ficar muito feliz em ouvir. E é isso, temos um programa? Temos um programa. Tchau, tchau, galera. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, gente, um beijo. Eu tenho certeza que você lembrou de alguém ouvindo esse episódio, então compartilhe agora mesmo com essa pessoa. Assim mantemos essa conexão entre nós, viajantes. Este podcast foi editado por Play Áudios.